Olá, alunos das segundas séries da EADIA. Eu sou a professora Daniela e vou auxiliar vocês na aula de hoje. Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre gráficos de colunas. Bem, o que são gráficos? Pessoal, com certeza, no dia a dia, quando você está assistindo um jornal, ou quando você vê alguma coisa na internet, em algum livro, em alguma revista, na TV, com certeza você já viu várias vezes alguns tipos de gráficos. Nesse momento, então, que nós estamos vivendo uma pandemia, então, diariamente, os noticiários mostram bastante gráficos relacionados à pandemia, né? E, às vezes, você vê falar também gráficos sobre preços, gráficos sobre economia, gráficos sobre várias coisas. Mas o que são os gráficos? Os gráficos são uma forma de representar geometricamente, né, representar através de uma figura, de um desenho, alguns dados, da forma com que fique o mais simples possível deles serem interpretados. Então, os gráficos existem para facilitar o nosso entendimento, para nós olharmos para alguns dados e podermos identificar com facilidade o que eles significam, né, fazer essa interpretação. Então, existem vários tipos de gráficos, tá? Hoje, nós veremos os gráficos de colunas, mais conhecidos também como gráficos de barras, tá? Gráficos de colunas ou gráficos de barras. Como que eles são os gráficos de colunas? Eles se apresentam na forma horizontal ou da forma vertical, ó. Horizontal, vertical, deitado horizontal, em pé vertical. O que aparece no gráfico aí? Geralmente, os gráficos, eles relacionam duas grandezas, duas coisas que podem ser medidas, entendeu? Por exemplo, nesse gráfico primeiro aqui, no gráfico 1, a gente está vendo aqui pelo título, que ele fala do número de vendas em uma loja de departamento, quantidade de vendas que ocorreu nessa loja. De um lado do gráfico, que é o que a gente chama de eixo, todo o gráfico ele vai ter dois eixos, um eixo vertical, um eixo horizontal, tá? No caso, no eixo vertical aqui, ó, onde eu estou passando o mouse agora, tá mostrando que tipo de roupa foi vendida, ó. Roupas femininas, masculinas, infantis, cama, mesa e banho. E nesse outro eixo aqui, o eixo horizontal, vem as quantidades, certo? Então, eu estou relacionando o produto à quantidade de vendas desse produto. Essas são as grandezas, né? Então, nós vamos olhar aqui, ó. Olhem as barras, o que elas estão representando? Se você observar bem, quem que é a barra maior? É a primeira barra. Ela está chegando aqui perto do valor 800. Pelo gráfico, nós podemos interpretar o quê? Que nessa loja, a maior parte de vendas foi pelas roupas femininas. E qual foi a que deu a menor barrinha? A menor barrinha é cama, mesa e banho. Quer dizer que nessa loja de departamentos aí, o que menos vende é cama, mesa e banho, o que mais vende são as roupas femininas, tá? A mesma interpretação seria para um gráfico na vertical. Nesse caso do gráfico aqui, é apenas a representação genérica, né? Poderia estar se referindo a qualquer coisa. Mas a barra maior indica sempre a maior quantidade. Nesse caso aqui, ó, as quantidades estão no eixo vertical, tá? E os tipos o assunto do que se trata esse gráfico estaria aqui no eixo horizontal. Isso pode variar. De qualquer forma, você sempre vai estar associando uma coisa à outra. Vamos ver nas atividades? Ó, atividade 1. O gráfico abaixo representa o número de torcedores correspondente a cada time numa determinada cidade. Alguns times, né? Então, tem o Palmeiras, o Santos, São Paulo, Grêmio e Flamengo. Aí, na letra A, o que você precisa analisar aí? De acordo com o gráfico, qual time possui mais torcedores? Você vai olhar para mim aqui, ó. Esse é um gráfico de colunas vertical. Tem dois aí que estão bem próximos um do outro, né? Mas aí você vai analisar qual que é
o que tem mais torcedores, ou seja, qual vai ter a coluna maior. Qual time possui menos torcedores? Aí você vai olhar a coluninha menor. Qual a diferença entre o número de torcedores do Palmeiras e do Grêmio? Ele já está especificando, ó, Palmeiras e Grêmio. Diferença é subtração dos valores, tá, gente? Vamos ver a atividade 2. Observe o seguinte gráfico de colunas e responda. Esse gráfico ele está se referindo ao lazer das pessoas, o lazer preferido delas. Na letra A, pergunta o seguinte: qual o tema do gráfico e quais grandezas estão relacionadas a ele? O tema eu já até falei, né? Está falando sobre o lazer das pessoas. As grandezas é tipo assim, ó. Tá escrito ao lado, assim, ó, a dica. Você tem lá o esporte preferido de cada um, o esporte não, o lazer preferido de cada um deles, né? Tá o nome aí dessas formas de lazer dessas pessoas e a quantidade de pessoas que gosta de cada um deles. Aí vocês vão analisar isso aí. De acordo com o gráfico, qual o lazer preferido dos entrevistados? Vocês vão ver aí qual é a coluninha maior. E quantos entrevistados responderam TV e cinema como lazer preferido? Vocês vão localizar aí onde está a TV, onde está o cinema, e vocês vão somar esses dois, tá? Para saber quantos entrevistados responderam optaram, né? Por essas duas formas de lazer. Na atividade 3, fala o seguinte: o gráfico abaixo mostra o consumo de energia elétrica de uma casa durante 6 meses. De acordo com o gráfico, vamos responder. Em quais meses o consumo foi superior a 300 quilowatts? Vamos achar a quantidade de 300 aqui, ó o 300 no gráfico, ó. Onde, está vendo essa linha aqui? Ela toda representa 300. Quais que passaram da linha do 300? Vocês vão analisar aí quais meses passaram da linha do 300. Qual foi o mês de menor consumo? Ou qual que é o que a coluninha está mais baixa? Somando o consumo dos meses de julho e agosto, vamos localizar julho e agosto. Quantos quilowatts foram gastos aproximadamente? Sempre ó, a coluninha, ó, você vai pegar julho aqui, ó. Julho está passando de 200, mas está menor do que 300. Você pode pensar aqui no valor que seria na metade, entre 200 e 300, 250, né? E aí você vai somar com a de agosto. O agosto está chegando lá no 300, você pode arredondar para o 300, né? E é isso, pessoal. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Até a próxima.